A escola que guarda um nome proibido. Toda escola tem seus segredos. Portas que rangem sozinhas, janelas que batem mesmo sem vento, corredores que parecem longos demais quando se está sozinho. Mas algumas escolas carregam algo pior. Algo que não envelhece, não esquece e não perdoa. Dizem que tudo começou com o espelho, como quase todas as maldições que envolvem mulheres mortas de forma cruel. Dizem também que ela nunca descansou, porque seu último pedido de socorro ecoou, abafado, nas paredes geladas do banheiro feminino, e ninguém veio ajudá-la. Com o tempo, as histórias foram mudando, mas uma coisa nunca mudou. Tudo que foi deixado para trás por ela permanece vivo. À noite, quando o prédio fica vazio e os passos do vigia soam distantes, algo se move devagar, como se passeasse pelos corredores em busca de alguém. A água das torneiras pinga mesmo quando todas as válvulas estão fechadas. O encanamento faz ruídos que não vêm dos canos. E às vezes, o som que ecoa das paredes parece um choro contido, abafado, desesperado. Os mais antigos juram que o banheiro onde tudo começou deveria ter sido demolido. Os diretores não acreditaram. Os professores ignoraram os avisos. Os alunos sofreram as consequências. Porque basta um sussurro, um chamado involuntário, um nome dito diante do espelho. E ela acorda. E uma vez acordada, ninguém escolhe quem será o próximo. A história mais importante, e talvez a mais ignorada pelas crianças que zombam da lenda, é esta. Quem vê a loira do banheiro não volta a ser visto. Nunca mais. Não há exceção, não há testemunho contraditório, e nenhum professor conseguiu explicar os desaparecimentos que se repetiram, discretos, silenciosos e sempre dentro do mesmo tipo de lugar. Banheiros escolares vazios. Essa é a verdade principal por trás da lenda. Uma verdade que adultos evitam comentar e que estudantes fingem não acreditar, até o dia em que escutam um ruído estranho vindo do espelho ou veem um fio de cabelo loiro grudado na torneira onde ninguém havia estado antes. Muita gente acha que é exagero, mas quem conhece os detalhes sabe que há algo profundamente errado nessas aparições. Não é apenas uma assombração comum, nem um espírito choroso vagando sem rumo. A loira do banheiro, seja lá qual tenha sido sua origem, parece procurar algo. Ou alguém. E quando se aproxima, ela deixa sinais físicos, como se quisesse provar que não é apenas imaginação. Gotas secas de sangue no ralo, marcas de dedos úmidos no vidro embaçado, e principalmente, os chumaços de algodão sujo de vermelho, deixados sobre a pia. Esses pequenos detalhes sempre aparecem depois de um susto inexplicável, como se ela estivesse lembrando a todos que esteve ali, só não quis ser vista naquele momento. E antes de continuar, se você gosta de histórias reais do folclore brasileiro, aquelas que atravessam gerações e continuam assustando até hoje, lembre-se de acompanhar o canal e curtir o vídeo, assim você não perde nenhuma lenda que merece ser contada do jeito certo. Dizem que, muito antes de ser conhecida como Loira do Banheiro, ela foi só uma moça comum, alguém cujo destino foi tragicamente quebrado. Mas cada versão da história conta uma coisa diferente. Alguns sustentam que ela era mãe, e que perdeu seus filhos em circunstâncias tão misteriosas e cruéis que sua tristeza se transformou num tipo de loucura póstuma. Ela, assim, teria retornado ao mundo dos vivos como uma visagem sem paz, obcecada em procurar pelas crianças que nunca mais encontrou. Outros asseguram que a origem é mais sombria, mais violenta. Teria sido uma jovem assassinada dentro de um banheiro, e que seu corpo, encontrado dias depois, já apresentava sinais de preparação para o velório. Daí os algodões nas narinas, a marca mais característica dela. Quem olha de perto, dizem, vê que não é só algodão, é algodão endurecido com sangue escuro, como se estivesse ali desde o dia de sua morte. O que todas as versões têm em comum é o fato de que a presença dela é sempre precedida por um convite involuntário. O nome dela precisa ser dito 3 vezes diante de um espelho, num banheiro silencioso, onde o ar cheira a umidade e ferrugem. Não importa a hora. Pode ser à tarde. Pode ser no intervalo, pode ser no final das aulas quando todos já foram embora. Basta que alguém, ou 2 alguém, como certos curiosos que aprenderam da pior forma, resolva duvidar da lenda. Foi assim com Zequinha e Magali. Eles não acreditavam em nada disso. Os 2 eram inseparáveis quando se tratava de fazer travessuras, e naquele dia decidiram que iriam provar que tudo era invenção antiga para assustar alunos novos. Entraram no banheiro rindo, chutando a porta para fazer eco nas paredes de azulejo. O lugar estava vazio, e o silêncio parecia maior do que o normal, como se estivesse esperando algo acontecer. A pia estava limpa, o chão seco, e o espelho, grande, levemente rachado no canto, refletia a imagem dos 2 com uma nitidez que fez Zequinha zombar. Tá vendo? Nem barulho estranho tem hoje. Magali, porém,
não parecia tão confiante. Havia algo na maneira como a luz fluorescente oscilava que deixava seu estômago apertado. Mas não era medo. Era curiosidade. Os dois se posicionaram reto diante do espelho, lado a lado. E como se estivessem participando de uma brincadeira qualquer, pronunciaram lentamente: "Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro." Por um instante, parecia que nada aconteceria. Zequinha abriu um sorriso vitorioso, pronto para tirar sarro de quem acredita em lenda escolar. Só que antes que ele dissesse qualquer coisa, a luz deu um estalo. Depois outro. E, num piscar de olhos, o banheiro ficou completamente escuro. Não houve tempo para coragem, nem para raciocínio. Apenas o som abafado da respiração rápida de Magali e o barulho do tênis de Zequinha arrastando no chão enquanto ambos saíam correndo. Eles não viram nada na escuridão, pelo menos, não que pudessem admitir, mas juraram ter sentido algo atrás deles, algo frio como água parada e próximo bastante para que o ar cheirasse a algo metálico, como ferro. Ou sangue. Quando finalmente criaram coragem para voltar, já com o coração quase normal, encontraram a luz acesa e o banheiro tão silencioso quanto antes. Mas havia algo novo ali. 2 pequenas bolas de algodão, manchadas de um vermelho escuro, colocadas bem no centro da pia. Aquilo não estava lá antes. Eles tinham certeza. E quem conhece essa história sabe. Quando o algodão aparece, ela também apareceu. Talvez não completamente. Talvez só parte dela. Talvez só o suficiente para deixar um aviso. Enquanto continua ouvindo essa história, me conta nos comentários se você já ouviu alguma versão diferente dessa lenda. Sempre surgem relatos que ninguém sabe explicar, e talvez o seu ajude a montar o quebra-cabeça que essa assombração insiste em espalhar pelas escolas do Brasil. Os passos deles no corredor soava atrasado, como se outra coisa caminhasse atrás, imitando o som apenas para que os dois notassem. Nenhum dos dois teve coragem de comentar o que sentiu naquele momento, mas seus corpos sabiam. O arrepio subiu pelas costas de Zequinha como se dedos gelados estivessem rasteando por sua espinha. Magali, por sua vez, sentiu uma lágrima involuntária escorrer, não por tristeza, mas por puro pavor. Algo ali estava observando, testando, aguardando que voltassem a chamá-la. E o pior é que, no fundo, os dois sabiam que a loira do banheiro não havia ignorado o chamado inicial, ela apenas não tinha terminado de se aproximar. Depois daquele dia, começaram as manifestações mais sutis. O vaso sanitário que dava descarga sozinho. O chuveiro do banheiro dos professores que pingava água escura mesmo fechado. As portas que rangiam e batiam, não importava se estavam bem trancadas. Alguns alunos começaram a evitar ir sozinhos ao banheiro. Outros apenas evitavam olhar para o espelho, com medo de ver alguma coisa atrás de si. A lenda corria pela escola com uma rapidez assustadora, como se a própria entidade soprasse seu nome nas conversas. Zequinha, que antes debochava, começou a ter pesadelos. Via, sempre, o mesmo banheiro, vazio, imerso em uma névoa esbranquiçada, com o chão coberto de marcas de mãos ensanguentadas arrastadas para dentro de um dos boxes. Via também o espelho trincado, refletindo um vulto branco ao fundo, sempre imóvel, sempre esperando. Ele acordava suando frio, com a sensação de alguém puxando seus lençóis. Magali, por outro lado, começou a ouvir sons. Às vezes, quando estava na sala de aula, jurava ouvir alguém chorando atrás da porta do banheiro feminino. Outras vezes, escutava batidas secas, como unhas raspando no azulejo. Ela tentou ignorar, mas havia alguma coisa diferente nesses ruídos. Eles tinham ritmo, intenção, quase como se a loira estivesse tentando se comunicar com ela. E cada vez que os sons vinham, ela sentia cheiro de hospital velho, de flores murchas misturadas com sangue seco. O diretor da escola chegou a contratar um encanador para verificar o que estava acontecendo na estrutura do prédio. O homem entrou no banheiro masculino e, minutos depois, saiu pálido, afirmando ter visto um vulto correndo atrás dele pelo reflexo do espelho. Largou as ferramentas, foi embora e nunca mais voltou. Esse foi o momento em que o pânico se estabeleceu de vez. Alguns professores começaram a mandar os alunos irem ao banheiro sempre em dupla. Outros, mais supersticiosos, colaram pequenos crucifixos nas portas. Mas nada disso dava resultado. A loira parecia apreciar o medo, como se quanto mais falassem dela, mais forte ela ficasse. E ela estava ficando mais ousada. Certo dia, durante o recreio, uma menina da turma do 5º ano entrou sozinha no banheiro feminino. Ela não tinha medo das histórias, achava que era coisa de criança pequena. Mas menos de 2 minutos depois, soltou um grito que cortou o ar da escola inteira. Professores correram, funcionários vieram de todos os lados, e quando abriram a porta,
A menina estava encolhida no canto, tremendo, com as mãos cobrindo o rosto. Ela dizia, entre soluços, que o espelho tinha sorrido para ela. Não um sorriso humano. Um sorriso largo demais, cheio demais, torto demais. E, no centro do espelho, duas marcas de dedos apareceram, como se alguém tivesse tocado o vidro por dentro. A menina nunca mais voltou para a escola. Foi aí que Zequinha e Magali perceberam que a loira não estava assombrando o banheiro, ela estava chamando. Querendo algo deles. Querendo que terminassem o ritual que começaram. Porque, segundo a lenda original, chamá-la 3 vezes convocava sua atenção, mas chamá-la 6 vezes libertava sua presença por completo. E eles tinham dito apenas 3. Faltava repetir o chamado. E ela estava esperando por isso. Uma noite, Zequinha recebeu uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. A tela tremia com a luz do cômodo escuro, e ele sentiu o ar ficar mais frio quando abriu. Não havia texto. Apenas uma foto. O espelho do banheiro da escola. Trincado. E atrás dele, um borrão branco com 2 pontos vermelhos, como olhos. Magali recebeu a mesma foto. Ambos sentiram, pela primeira vez, que estavam marcados. O clima ficou ainda mais pesado, e a sensação de que algo se arrastava pelos corredores da escola se tornou insuportável. Professores começaram a notar alunos pálidos, insones, olhares perdidos. Era como se o ambiente tivesse sido contaminado. Até a diretora, uma mulher rígida e cética, começou a notar o cheiro de mofo e flores mortas saindo do banheiro. Ela jurava que a porta batia sozinha, mesmo quando não havia vento. Mas o pior aconteceu numa quinta-feira, quase ao anoitecer. Zequinha esqueceu seu estojo na escola e voltou para buscá-lo. O prédio estava quase vazio, ecoando com aquele silêncio enorme que só escolas têm quando estão prestes a adormecer. Ao passar pelo corredor dos banheiros, ele ouviu sussurros. Chamando seu nome. Primeiro baixo, depois mais alto. Zequinha. Zequinha. E então, 3 batidas no espelho. Ele tentou correr, mas as luzes começaram a piscar, uma a uma, num ritmo quase orgânico, como se uma presença caminhava pelo corredor. Quando olhou para trás, viu a sombra de uma mulher arrastando algo no chão. E ouviu o som das unhas raspando o azulejo. Magali, em outra parte da escola, sentiu um frio tão profundo que mal conseguia respirar. O celular dela vibrou. Uma nova mensagem. Ela abriu. Era um áudio. E a voz sussurrava. Faltam 3, venham. O terror tinha apenas começado. E você, que está acompanhando até aqui, já teve coragem de olhar para trás enquanto lê? Se sentiu algum arrepio ou percebeu alguma sombra estranha? Conte nos comentários, talvez não seja imaginação. E compartilhe essa história com alguém que adoraria perder o sono esta noite. Dizem que a loira do banheiro aparece para quem ousa chamá-la. Mas poucos falam do que acontece depois, quando o espírito já sabe o seu nome, já reconhece a sua respiração, já entendeu o seu medo. Porque a lenda não termina na pia, nem nas bolinhas de algodão sujo de sangue. A verdadeira história da loira só começa quando a criança, mesmo sem querer, volta a pensar nela. E foi por isso que Zequinha e Magali nunca conseguiram dormir direito depois daquela noite. As primeiras horas foram apenas o começo. Os dois tentavam fingir que nada tinha acontecido, mas o silêncio do banheiro e aqueles 2 chumaços de algodão ainda estavam vivos na memória deles, como se respirassem, como se pulsassem sozinhos. Nenhum dos dois conseguia admitir, mas a verdade já estava instalada. Eles tinham conseguido atrair a atenção dela. E a loira, uma vez chamada, não se esquece. Naquela noite, Magali acordou com a sensação de que alguém a observava. O quarto estava escuro, mas ela conseguia ouvir um arranhar vindo do corredor, passos arrastados, leves, como se alguém deslizasse os dedos pelas paredes. O som parou bem na frente da porta. Magali prendeu a respiração. E então ouviu uma voz abafada, arranhada, como se viesse de dentro de um armário fechado há décadas. Magali. Ela se encolheu, puxou o cobertor até o nariz e fechou os olhos com força. Só que fechar os olhos não adianta quando aquilo está do lado de fora da porta. O som continuou, repetindo seu nome com uma entonação que parecia misturar sofrimento e raiva. Do outro lado da cidade, Zequinha estava passando pelo mesmo tormento. A janela dele começou a bater sozinha, mesmo sem vento. Ele levantou para fechá-la, mas quando tocou no vidro, sentiu um arrepio gelado subir pelo braço. E então viu uma marca esbranquiçada, como se alguém tivesse encostado os dedos ali, dedos mortos, dedos gelados, dedos que não pertenciam mais a nenhum corpo vivo. Não era poeira. Não era um susto. Era um aviso. Na manhã seguinte, a escola inteira parecia diferente.
As paredes, antes claras, pareciam mais encardidas, sombreadas, como se houvesse marcas antigas que ninguém tinha notado antes. O banheiro estava fechado, e a diretora dizia que era por causa de uma manutenção urgente. Mas as crianças sabiam. Os boatos já tinham começado. Alguém disse ter ouvido choros vindos de dentro. Outro contou que viu uma sombra atrás da porta. E ainda teve quem jurasse que a descarga do último box estava acionando sozinha. Magali e Zequinha tentavam ignorar tudo, mas a culpa os perseguia como um animal faminto. Eles tinham chamado a loira. Ela tinha vindo. E agora parecia estar seguindo os dois. Ao meio-dia, quando o sol estava mais quente, a diretora finalmente reabriu o banheiro. Alguns alunos, curiosos, se aproximaram. O chão estava limpo demais. O ar, frio demais. Como se o lugar tivesse sido lavado com gelo. Magali e Zequinha ficaram observando de longe, mas quando uma das meninas entrou e deu um grito, eles congelaram. No último box, havia algo que ninguém esperava. 3 marcas de mão ensanguentadas, como se alguém tivesse tentado escapar dali. E, bem ao lado, um fio de cabelo loiro, comprido, úmido, preso na porta. Foi a primeira vez que a escola inteira entrou em pânico. A partir daí, a loira começou a se manifestar no reflexo dos espelhos, mas não de forma óbvia. Primeiro era só uma sombra atrás de alguém. Depois, um vulto desfocado. Até que um dia, uma menina do 7º ano saiu correndo, gritando, dizendo que tinha visto uma mulher atrás dela no espelho, mesmo estando completamente sozinha no banheiro. A descrição foi igual à lenda: vestido branco, rosto pálido, boca sangrando, olhos vazios. As histórias se espalharam tanto que até os professores começaram a evitar certos corredores. O zelador passou a trancar o banheiro mais cedo. E alguns alunos simplesmente pararam de ir à escola. Enquanto isso, Zequinha e Magali estavam cada vez piores. Os dois passaram a sonhar com a loira quase todas as noites. Nos sonhos, ela aparecia dentro do banheiro da escola, com a cabeça inclinada para o lado, como se seu pescoço estivesse quebrado. Ela andava devagar, arrastando os pés, deixando um rastro de água suja, e chamava os nomes deles com uma voz que parecia vir do fundo de um poço. Zequinha. Magali. Em um desses sonhos, Magali viu algo novo. A loira estava segurando 3 bonecas quebradas, todas com algodão nas narinas e olhos pintados de vermelho. A entidade estendeu uma delas para Magali, oferecendo como quem entrega um presente, mas a menina sabia que aceitar seria o fim. Zequinha, por sua vez, sonhou que estava preso dentro do banheiro, e o espelho devolvia seu reflexo atrasado, com um sorriso que não era dele. O reflexo começou a mover a cabeça devagar, inclinando para o lado, exatamente como a loira fazia. E quando ele tentou sair correndo, a porta bateu sozinha atrás dele com uma força desumana. A partir desse dia, os dois sabiam que já não estavam lidando apenas com uma lenda. A loira tinha escolhido os dois. Tinha marcado. Tinha grudado neles. E como toda assombração antiga, ela queria algo. Na 3ª noite seguida sem dormir, Magali ouviu um sussurro vindo do espelho do quarto. Foi até lá, tremendo, e viu o reflexo se mover devagar, mesmo ela estando parada. O reflexo sorriu. Não era o sorriso dela. Era largo demais. Escuro demais. E então, muito baixinho, ela ouviu: "Eu ainda não terminei com vocês." Zequinha teve sua própria visita pouco depois. Ele estava indo beber água quando ouviu batidas leves atrás dele. Virou devagar e viu a porta do banheiro da casa entreaberta. A luz piscou. E, por uma fração de segundo, ele viu uma sombra loira se mover lá dentro. Eles perceberam que, se não fizessem algo, aquilo nunca iria parar. A loira não só os tinha encontrado, como agora queria levá-los. E ela estava cada vez mais perto. Antes de continuar, queria que você me contasse nos comentários se você acredita que essa lenda é real ou apenas uma invenção que ficou forte demais. Sua opinião pode ajudar outras pessoas que morrem de medo dessa história, e talvez até faça você lembrar de alguma experiência sua. Quando o último grito ecoou pelos corredores vazios, a escola mergulhou em um silêncio impossível, o tipo de silêncio que não pertence ao mundo dos vivos. As luzes piscaram uma última vez antes de apagarem de vez, como se a própria eletricidade temesse permanecer ali. E no reflexo quase invisível do vidro rachado da porta, o brilho dourado do cabelo da loira surgiu por uma fração de segundo e desapareceu. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o banheiro completamente seco, como se nunca tivesse sido inundado de sangue. Não havia corpos, marcas ou qualquer prova física do que acontecerá. Apenas o espelho,
que inexplicavelmente havia sido limpo, exceto por uma única frase escrita em letras longas e escorridas. Eu ainda estou aqui. As aulas foram suspensas por semanas. Os alunos que testemunharam algo se recusaram a falar. Alguns mudaram de cidade. Outros simplesmente não acordaram como antes. Havia neles um olhar distante, como se parte de suas almas tivesse ficado presa atrás dos azulejos daquele banheiro. Mas, inevitavelmente, a rotina voltou. Professores novos chegaram, alunos novos ocuparam as salas, e o banheiro foi reformado. Espelhos novos, portas novas, tudo novinho em folha. Como se o passado pudesse ser apagado com tinta branca e cerâmica brilhante. Até que, no primeiro dia de aula após a reabertura, uma menina do 6º ano entrou sozinha no banheiro. Ela lavou as mãos, olhou para o espelho e percebeu que algo se movia atrás dela. Lento. Muito lento. Oi, tem alguém aí? Ela perguntou, inocente. Os sensores detectaram uma queda brusca na temperatura. A torneira começou a pingar sozinha. A luz sobre a cabine do fundo acendeu, mesmo desligada. E então, um sussurro percorreu as paredes. Você chamou por mim. A menina saiu correndo, mas o espelho continuou a refletir aquilo que ninguém mais conseguiu ver. Um rosto pálido, jovem, lindo e monstruosamente triste, encarando de volta com um sorriso quebrado. Um sorriso que prometia que a lenda jamais morreria. Porque a loira do banheiro não é apenas uma história. Não é apenas um terror infantil. É uma presença, silenciosa, paciente, eterna. E enquanto existir um espelho, enquanto existir alguém curioso o bastante para chamá-la, enquanto existir uma porta de banheiro que rende, ela sempre encontrará o caminho de volta.